Boa noite a todos mais uma vez. As duas naturezas do Senhor. Já falamos aqui outras vezes sobre esse tema, mas como são muitos textos e são muito profunda a compreensão da palavra de Deus, principalmente nesse tema, nós vamos examinar mais ainda um pouco. Vamos aprender mais ainda sobre o assunto, porque isso aqui é campo frutífero. Esse texto aqui, João capítulo 1, versículo 1, ele está claramente aí, João compreendendo o que Moisés escreveu lá no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. Então, o que João estava analisando aí, certamente estava de acordo com os escritos dos profetas, porque Moisés escreveu acerca de Cristo, acerca do verbo. As pessoas é porque têm tendência de rejeitar o assim diz o Senhor. Mas aquele verso da criação, no princípio, que criou Deus os céus e a terra, está falando desse aí. Não é outro Deus não, é esse mesmo aí. O verso 2 diz que ele estava com Deus. O verso 3, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Ou seja, sem Cristo nada existiria. Esse verbo que estava com Deus e que era Deus, e que todas as coisas foram feitas por seu intermédio, ele se fez carne. Ele se fez homem. Habitou entre os homens. Habitou lá com os discípulos. E os próprios discípulos dizem: nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Em manuscrito 77 de 1899, olha o que diz o manuscrito. Deus enviou seu Filho ao mundo. Porque nós já sabemos que lá, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse aí é aquele que se é chamado de Verbo, que estava com Deus e que era Deus, e que por seu intermédio fez todas as coisas. No qual Moisés disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus, o Pai, envia agora o seu Filho ao mundo para que todos aqueles que nele crêem não venham perecer, mas que tenham a vida eterna. E agora a vida eterna estava no Filho de Deus. O próprio Filho de Deus era a vida eterna, dada ao mundo, veio para o mundo e o mundo não recebeu. Inclusive, ainda mais, veio para os seus e os seus não receberam. Então, olhando aqui, esse manuscrito continua a dizer: a divindade estava revestida da humanidade. E o que está escrito? Que ele pegou sobre a sua divindade a humanidade.
Antes era só divino, era só a divindade. Agora ele recebe sobre sua divindade a humanidade. Agora ele tinha uma natureza, a divina, recebeu mais uma natureza, a humana. Então foi com essa natureza humana que ele veio revestindo aí a divindade. Por isso que as pessoas poderiam ver sem morrer, porque ninguém jamais poderia ver Deus, divindade. Para que o homem pudesse suportar, olha só, ele que é a própria imagem do Deus invisível, nem ele, se ele viesse na sua divindade, sem ser revestido da humanidade, nem olhando para ele, podia viver, porque ele é a expressa imagem de seu Pai. Ou seja, o homem não podia suportar aquela imagem que era o próprio Filho de Deus, na imagem invisível de seu Pai. Só por causa dele ter vindo ao mundo, revestido da humanidade, nós, como seres humanos, poderíamos suportar. Está dando para entender? Cristo, o mediador divino. Vocês lembram lá o que está escrito em 1 Timóteo 2,5? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Olha só. Jesus Cristo, homem. Esse Jesus Cristo, homem, ele revestiu-se agora, olha só, a sua divindade foi revestida desse Jesus Cristo, homem. Mas o que diz o texto? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Aqui está claro que há um só Deus entre Deus e os homens. Mas as pessoas só pegam o mediador. Mas ele, como Deus, ele media realmente por nós. Na sua divindade, ele é a ponte perfeita para nos conduzir ao Pai. E na sua humanidade, agora com a sua humanidade, ele pega o homem e agora liga essa ponte. E as pessoas não compreendem. Muitos dizem que Jesus não é Deus. Não entendem que ele foi revestido com essa humanidade sem deixar de ser Deus. Cristo, ele é o mediador divino. Ele velou, ele ocultou a sua divindade, revestindo ela com a humanidade, quando ele veio à terra. Se ele tivesse vindo revestido do resplendor do céu, gente, ele não poderia ter obtido acesso aos homens em seu estado pecaminoso. Ele tinha que agora salvar esse homem. E a única forma de salvar esse homem era se tornando um para salvar eles. Mas ele se tornou um sem deixar de ser Deus. Como é que é isso? Agora ele fundir duas naturezas numa pessoa chamada Cristo Jesus, é um mistério insondável para nós, mas nós aceitamos porque é pela fé. Se ele tivesse vindo na sua glória, como ele há de vir,
nas nuvens do céu, ninguém suportaria a sua presença. E ele vai vir na sua glória, e os seus filhos vão ver ele como na verdade ele é. Mas nós precisamos estar nos preparando para nos encontrar com o nosso Deus. Se nós não nos estivermos preparando para nos encontrar com o nosso Deus, a sua presença e glória, continuaríamos a não resistir caso não estejamos preparados. E foi por isso que ele se fez homem, se humilhou, porque ele foi feito em semelhança de carne do pecado. Seria uma humilhação se ele não tivesse vindo a esse mundo em semelhança da carne do pecado, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 3, já seria uma grande humilhação. E agora imagine vindo em semelhança da carne do pecado. Porque ele veio salvar, foi pecador. Ele se fez pecado por nós. Então foi na nossa carne que ele veio. Todos pecaram. E ele nasceu de uma mulher. Significando dizer que ele poderia buscar o homem e a mulher no seu nível mais baixo que porventura tivesse alcançado o pecado. Ela não pecou, mas ela é pecadora, né? O pecado foi concedido. Aí quando ela é criancinha, do leite do pecado, ela é inocente, mas ela é pecadora. E para Cristo levantar a raça decaída, para que ela pudesse ser restaurada, o Senhor Jesus teria que vir, de acordo com Romanos 8, verso 3. E olha que ele não cometeu uma vírgula de pecado. Ele simplesmente, para nos salvar, ele assumiu o meu e o teu pecado. E agora, irmãos, nós podemos olhar para Cristo. Como? Olhar para Cristo na carne. Agora, se não for na carne, qual é o homem que vai olhar para Cristo e viver? Então, olhando para Cristo na carne, porque ele tomou sobre a sua divindade, tá? A humanidade, ele agora nessa carne, tá? Humana que ele recebeu, podemos estar olhando para Deus nessa humanidade. Se alguém estiver contemplando Cristo, ele está olhando para Deus. E quando esse Deus vier, eles vão reconhecer e vai dizer: esse aqui é o nosso Deus que nós aguardávamos. Enquanto outros estavam desdenhando e vão continuar a desdenhar, ou até talvez, né? Senhor, nós fizemos isso no teu nome. E ele vai dizer explicitamente: eu não conheço vocês. Quando alguns me ensinaram que eu era o Deus de vocês, vocês desdenharam e não aceitaram. E agora eu sou o Deus de vocês? Vivemos agora nele, olhando para Cristo na carne, olhamos para Deus na humanidade. Agora vemos nele o resplendor da glória divina. Olha como é que nós vamos ver o resplendor da glória divina. Olhando para Cristo na carne.
agora podemos olhar para Deus na humanidade. E vemos nele o resplendor da glória divina, a expressa imagem de Deus, o Pai. É profundo o assunto? Cada vez que a gente estuda o mesmo assunto, a gente aprende mais alguma coisa? Se nós deixar o Espírito conduzir? Disse-lhe Filipe, vamos ver esse aqui para vocês verem como é interessante. Senhor, queremos ver o Pai, mostra para nós. Começando ali no versículo 6, disse-lhe Jesus, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eles queriam saber do caminho que conduzia lá para o céu, né? Para onde ele tinha ido. E ele disse, eu sou o caminho. E ainda acrescenta, eu sou a verdade. E ainda mais, eu sou a vida. Mas eles ainda ficaram querendo saber mais alguma coisa e não entenderam muito direito. E disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Nós sabemos que Tu és o Filho de Deus. Então agora mostra o Pai. Ou ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus? Uma certa ocasião, perguntou para Pedro o que ele pensava. Pedro disse, falou por meio do Espírito. E que eles lá dizem que eu sou? Tem muitas pessoas hoje que dizem que ele é uma coisa, outras dizem que é outra, né? E vocês dizem que eu sou o quê? Entendemos que ele é o Filho de Deus? Mas não entendemos que ele é a expressa imagem de Deus o Pai. E a resposta de Jesus quando Filipe pediu para ver o Pai, Jesus disse para ele simplesmente isso aí, ó. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Porque quem olha para Cristo na carne, está olhando para Deus na humanidade. E Filipe estava olhando para Cristo aonde? Não era na carne? E ele não estava conseguindo enxergar Deus na humanidade? Mas Filipe, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, Filipe. Se tu está olhando para mim na carne, tu está olhando o Pai por meu intermédio. Pois quem vê a mim vê o Pai, e como te dizes tu, mostra-nos o Pai, filho. Eu sou a imagem do Pai. É mistério profundo, né? É um mistério misterioso. Só Deus. Porque nós não pregamos que o Pai e o Filho é uma pessoa apenas. Apesar de que Cristo disse, eu e o Pai somos um. Mas um no propósito, né? Nos ideais, no espírito, na natureza, tá? Na essência. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, Filipe? Isso que Filipe questionou para Jesus é o que muitos questionaria hoje, irmãos. Ficaria, como se dizer, insatisfeito em ver somente a Cristo na carne para contemplar, para olhar para Deus na humanidade. Eles não se humilham a ponto de ver o Pai em Cristo Jesus. Vamos voltar ao verso 7, depois que ele disse ser o caminho, a verdade e a vida. Para nós entender por que Filipe pediu para ver
o Pai, para que mostrasse o Pai para eles. Antes de Jesus dizer aquelas palavras, mas Filipe, quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Mas antes disso, olha o que aparece no versículo 7. Se vocês me conhecessem a mim, Filipe, também vocês conheceriam a meu Pai. Porque quem tem um filho tem o Pai. Quem conhece o filho conhece o Pai. Então, se vocês tivessem conhecido a mim, também conheceriam a meu Pai. Se eles não estavam conhecendo ao Pai, eles conheciam realmente a Cristo? Andavam com Cristo, mas conheciam Cristo? Não. Porque se eles conhecessem a Cristo, eles conheceriam ao seu Pai. Porque se olhasse para Cristo na carne, olharia para Deus na humanidade. E assim conheceria ao Pai, por seu intermédio. Mas olha o que Jesus diz. Só que tem uma coisa agora, Felipe. Desde agora, vocês conheceis. Agora vocês não podem dizer mais que não conhecem nada. Agora vocês conhecem. E não só conhecem, mas hoje vocês viram o Pai. Como assim? Olhando para Cristo na carne e olhando para Deus na humanidade. Agora viram. Ou não viram? A Bíblia diz que ninguém jamais viu Deus. Se não for por intermédio de sua imagem, o seu Filho, Cristo Jesus, ninguém jamais viu. Do jeito que é o rosto de Jesus na carne, é o rosto do Pai. O homem foi feito à semelhança, mais a semelhança dele do Pai. Quando o Pai disse para o seu Filho, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já ouvi muita história, né? Mas nós realmente, como povo de Deus, temos o que? A Bíblia, o Espírito de Profecia. Hoje, infelizmente, a maioria rejeita o Espírito de Profecia. E professa os adventistas. Só aquilo que conosco. Muitos não querem nem saber. E é pessoa próxima sua. E eles acham que estão abafando porque cresceu na Bíblia. Não, irmão, pelo contrário, depois vão rejeitar a Bíblia também. Por quê? Porque aceitam só o que lhes convém. Mensagem Escolhida, volume 1, página 244. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É tudo. Não é quase tudo. É tudo. Por que é tudo para nós, a humanidade de Cristo? Irmão, porque se ele não tivesse se tornado humano como nós não teríamos salvação. Por isso deve ser tudo para nós. E essa humanidade do Filho de Deus, o qual ele veio, ele revertiu a sua divindade com essa humanidade. É um mistério profundo como pode acontecer agora esse revestimento e agora ele se tornar um homem, mas sem deixar de ser Deus. É por isso que isso é tudo para nós.
a sua humanidade é tudo para nós? É. E a sua divindade não é tudo para nós? É. As duas naturezas estão fundidas misteriosamente, inseparável. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo, irmãos. Amém, meu amado. É olhando para Cristo na carne. Nós temos que fazer para poder ver Deus na humanidade. E essa é a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e por meio de Cristo a Deus. Olha só, irmãos. Deve ser das pessoas que não acreditam. Isto deve constituir nosso estudo. Nós poderíamos estar estudando mais sobre esse assunto. Porque é tudo para nós. Cristo foi um homem real. Não foi fazendo de conta que ia ser um homem, não. Ele deu prova de sua humilde posição, tornando-se homem. Ele deu essa prova dessa humildade, tornando-se homem. Mas, entretanto, era ele Deus na carne. Olha só, irmãos. Ele era Deus na carne. Ele era Deus na carne. E olhando para Cristo na carne. Olhando para Deus na humanidade. Entretanto, era ele Deus na carne. Quando nós abordamos este assunto, bem faremos em levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés junto à sarça ardente. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é terra santa. Então, quando nós abordamos esse assunto da natureza de Jesus Cristo, às vezes eu controlo aí, senão vai bagunçar aqui. Então esse assunto, ao ser abordado, vamos terminar, irmãos.